Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Cuida do meu futuro, Senhor, em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo pra mim. Cuida da minha casa e dos meus. Queremos viver os sonhos teus. Assuma o controle do meu viver. Me leve para o centro do teu querer. Meu coração é enganoso e não quero me iludir. Vai comigo, Senhor, e cuida de tudo pra mim. Cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo pra mim. Glória a Deus! A paz do Senhor, pessoal! Sejam bem-vindos ao Espaço Jovem, um espaço onde você encontra todos os sábados diversos temas da atualidade para a sua edificação espiritual. E essa semana a gente vai estar respondendo a seguinte pergunta: honrar aos pais tem prazo de validade? O que o primeiro mandamento com promessa significa na vida de jovens e adolescentes e adultos? E lembrando que estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E você também pode mandar a sua mensagem, sugestões de temas e vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Aproveita que o programa está só começando e faz a divulgação em massa em todas as suas redes sociais. É isso aí! E já apresentando os nossos convidados de hoje, estamos recebendo o evangelista Paulo Fernando. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, evangelista Samek, a paz do Senhor a todos, a Rede Brasil, os participantes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, agradecendo já ao nosso pastor, né? A oportunidade que ele nos franquia de participar com os jovens. Hoje eu estou me sentindo mais jovem, viu? Amém! É um prazer. Hoje nós estamos privilegiados, né? Você em casa deve estar acostumado a ver sempre a presença do pastor lá no programa Em Família. Isso. E hoje aqui também no Espaço Jovem. Amém. E para completar a nossa interação, estamos também com o presbítero Lucas Queiroz, lá da filial em Barreiros. A paz do Senhor, presbítero. Amém, evangelista Samek, uma alegria enorme estar aqui com o Espaço Jovem. Agradecemos ao nosso pastor presente, a equipe da rádio, e estamos muito felizes. Como disse o pastor o evangelista Paulo, estamos me sentindo mais jovem também. Amém! Glória a Deus. E Barreiros está muito bem representada hoje aqui no Espaço Jovem, né? Acompanhando o nosso presbítero Lucas, tem aqui esses jovens que vieram adorar a Deus conosco. Luan Silva, que está no violão, João Marcos no teclado, Gustavo Vilarim, ali, Elton Felipe, Nayara Arruda e Maria Eduarda. Amém. Bem. Aproveitando, né, desde já para mandar nossa saudação para todos os irmãos de Barreiros que estão acompanhando aqui com a gente. E mandar saudação também para o pastor Manuel Anísio, Amém. Né, que disponibilizou aí a mocidade para estar aqui, juntamente com o presbítero Lucas. Que o Senhor continue abençoando o pastor e toda a juventude lá de Amém. Barreiro, uma mocidade animada, fervorosa. Amém. Deus abençoe. E dando início à nossa conversa de hoje, vamos começar pelo básico. Pastor e presbítero Lucas, hoje estamos falando acerca de honrar aos pais. O que significa honrar aos pais de acordo com a perspectiva bíblica? Evangelista Samek, quando falamos de honrar a pais, nós entendemos que, primeiro de que tudo, isto é um mandamento bíblico, né? Eu queria corroborar, para responder esta pergunta, um versículo na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6,
o versículo 1 ao versículo 4, eu queria ler para a gente tomar como base e entender melhor isto, não é? A palavra de Deus diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O interessante é que ele também corrobora com os pais. E diz: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, honrar os pais, o evangelista Samek, irmã Zenate, fala de respeitá-los, né? De dedicar a sua devoção em obedecer, em trazer para os seus pais a resposta daquilo que ele ensinou. Como filhos, quando honramos aos pais, nós estamos dando aos pais a resposta de positivo sobre aquilo que ele nos ensina. Então, quando um filho obedece ao pai, quando um filho honra o pai, respeita os pais, ele está tão somente cumprindo, não é? E respondendo a Deus diante do ensinamento que os próprios pais deram, que ele é um filho obediente, que ele é um filho que condiz com os princípios bíblicos, não é? Lá no livro do Êxodo, porque a gente, como citou aqui um exemplo do Novo Testamento, né? O neotestamentário, nós podemos entender que isso veio agora, mas isso é da antiguidade. Faz lá tempo, no né, livro pastor? do Êxodo, Deus, antes de cumprimento de leis e todas as coisas que Deus instituiu, Deus manda os filhos obedecer aos nossos pais, honrar aos vossos pais, não é? No livro do Levítico, no capítulo 19:3, manda temer aos pais. Então, isto, além de um mandamento bíblico, não é? É um privilégio para os filhos, né? Fazerem isso diante de Deus. Honrar aos pais é isso, é obedecer, é temer, não é? É respeitar em todos os sentidos, sim, aos pais. Aproveitando aí o gancho, pastor e presbítero, podemos dizer também que honrar ao pai, honrar a mãe, é também honrar a Deus? Com certeza, honrar ao Senhor. A própria Bíblia, não é? Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia, como nós todos aqui leitores da Bíblia sabemos, ela tem resposta para tudo. E a própria Bíblia fala que, além de um mandamento de Deus, não é? É um mandamento com um incentivo, não é? O filho que honra o pai, ele posteriormente vai ter mais tempo de vida. Ele vai ter o privilégio de viver bem, não é? Diante de Deus, e viver debaixo da bênção de Deus. Glória a Deus. Os filhos que quiserem serem abençoados pelos pais, não é? Serem abençoados por Deus, eles devem cumprir esse mandamento. Amém. Então já tem essa promessa, né? Os filhos obedientes vivem mais? Vivem mais. Amém. É a bênção de Deus. Pastor, honrar aos pais quer dizer que, como filho, ele deve fazer tudo que o pai manda? Bem, em tese, sim, não é? A gente precisa entender melhor isso quando a gente passa a perceber que o ensinamento dos pais estão condizendo com o ensinamento que Deus dá. Amém. Não é? É importante isso. Não quer dizer que o filho que em determinadas situações desobedece ao pai em uma, digamos assim, uma ordem irrestrita, não é? Ou uma ordem arbitrária, melhor dizendo, que ele deve cumprir, não é? Porque ordens arbitrárias não se cumprem, não é? A gente que conhece um pouco do militarismo sabe que um militar, ele recebe uma ordem, mas se for arbitrária, ele tem que contestar, mostrando o que é correto. Né? Então, como nós estamos falando para muitas pessoas, estamos tratando de um assunto tão relevante nessa época, né? De dificuldades de obediência, né? De filhos que estão se projetando e achando assim que podem fazer o que bem quer, não é? Eles precisam entender que a palavra de Deus, respondendo à irmã Zenate, na base bíblica, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, ele fala disso. Ele diz assim: obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, o contexto desse versículo,
pastor Samek, irmã Zenate e os irmãos que estamos aqui, irmão Lucas, ele está falando de ser, não é, temente, obediente em todas as coisas, em todos os pontos. Aí pode vir a pergunta, irmã Zenate, e os pais que não são crentes? Que não têm os mesmos princípios dos filhos que são cristãos, não é? Às vezes temos famílias que somente um filho é cristão, os outros não são, os pais não são. Como se portar nisso aí, não é? É olhar para a palavra de Deus, porque a gente precisa entender que no natural das coisas, uma orientação dos pais são sempre benéficas aos filhos, não é? Mesmo de forma, me permitam, grotesca, ou até de forma que a gente não entenda, não é? Mas a orientação para os pais que querem o melhor para os filhos sempre é benéfica, sempre tem um lado positivo. Então, o que nós como filhos devemos fazer, não é? Fazer a leitura daquela orientação, não é? Ver se aquilo ali vai estar me fazendo bem, como cristão, como crente. Eu conheço pessoas que o rapaz de 16 anos, só ele é crente dentro de casa e os pais professam de outra fé, entende? Que é totalmente contrária às dele. E eu já conversei muito com esse rapaz e ele diz assim: pastor, tem momentos lá em casa que eu preciso me resguardar, entrar no meu quarto, porque eu não consigo participar dos mesmos princípios que os meus pais têm. E eu sou crente, eu não quero desobedecê-los. Eu estou fazendo correto, quando às vezes ele quer que eu participe e às vezes eu me retraio, eu digo que está sim, com ética, com educação, com sabedoria, não é? Porque os filhos, sendo obedientes aos pais, eles precisam entender também que precisam de forma, de jeito, de uma maneira inteligente de não ser persuadido por aquilo que o pai às vezes quer investir e saber se sair das situações sem causar um transtorno em família, sem causar um problema em família. O grande problema, a grande problemática hoje das famílias é justamente isso, a falta de comunicação, a falta inteligente de se comunicar, entende? Então, os filhos devem se obedecer os pais em tudo, mas eles precisam fazer um enxugue, não é? Nos princípios que divergem dos princípios cristãos. E essas ferramentas que a gente tem hoje, né, que nos ajudam muito, Sim. Como o WhatsApp, por exemplo, mas elas acabam atrapalhando, parece que a gente vai desaprendendo a conversar com as pessoas, né? A gente vai só digitando, e quando a gente vai falar pessoalmente, às vezes a gente fala num tom errado, talvez tenha atrapalhado um pouco nessa comunicação nos lares também. A senhora tocou num ponto tão crucial, irmã Zenate. O que está trazendo as maiores dificuldades em relacionamento de família entre pais e filhos, não é? É justamente o mau uso das redes sociais, não é? A má formação dentro da família em relação a princípios. Por exemplo, para ser melhor entendido, uma família cristã, que hoje todo mundo utiliza redes sociais, todo mundo tem internet em celular, todo mundo está interagindo, não é? Mas precisa-se ter tempo, a própria palavra de Deus, lá em Eclesiastes 3:1 diz, né? Há tempo para tudo. Isso. Então, dentro do meu lar, eu preciso ter um momento de usar o meu celular como devo usar, não é? De forma inteligente, coerente. Não ser, me permitam isso, os que utilizam muito, né? O telefone, a internet e estão... mas não serem escravizados pelo telefone. Infelizmente, irmão Zenate, eu não estou totalizando, irmão Samek, mas infelizmente muitos que utilizam dessa ferramenta a utilizam de forma errada, a ponto de atrapalhar o bom relacionamento familiar, a boa comunicação familiar. Hoje em dia existem famílias, presbítero Lucas, que não utilizam mais, não é? da conversação verbal, de se sentar a uma mesa, num sofá, e saber como está o seu dia, e saber como foi o seu dia. Filhos, infelizmente, alguns deles não se sentam dentro do lar mais para conversar com os pais sobre determinados assuntos, porque não vê, irmã Zenate, espaço. E, entende? Pastor, às vezes uma boa conversa, ela cura algumas feridas. Com certeza, pastor. Um bom diálogo, às vezes, resolve problemas, não é? Que são inúmeros, não é? E eu não estou aqui só pontuando os filhos, não é? Eu vou dar uma deixa para vocês também. A gente tem que pontuar os pais também, que tem que ter a atenção, não é? Porque os pais, para serem honrados,
precisam dar-se o direito, né, de serem honrados e precisam dar espaço para um filho conversar. Infelizmente, nós que cooperamos com o pastor no departamento, eu já atendi casos, irmã Zenata, irmão Samek, de filhos que diziam assim: eu não tenho um pai e uma mãe dentro de casa, eu tenho 2 robôs, porque eles vivem todo o tempo num celular e às vezes a gente está passando por situações, porque jovens passam por situações difíceis, são impactados nessa sociedade pós-moderna com investimentos malignas, infelizmente, que são verdadeiramente os tormentos na mente dos jovens. Então, eles às vezes precisam conversar com os pais e não encontram espaço. Claro, eu estou pontuando situações excepcionais, não estou generalizando, não é? Pastor, e ainda falando nesse caso Sim. aí da comunicação, a falta de comunicação, né? Vem um perigo muito grande, né? Porque às vezes, por não ter essa comunicação em casa, se procura resolver a situação fora de casa. E nem sempre a conversa que existe fora de casa é uma conversa sadia, saudável, que vem edificar, que vem a orientar pelos caminhos corretos. Aí está um grande perigo, né? A necessidade, né, de respostas sobre situações levam, às vezes, os filhos a estarem fazendo isso. Ora, O Google. O Google, né? Ora, se eu não encontro resposta dentro de casa, eu vou procurar o meu melhor amigo, eu vou procurar uma pessoa que, ao meu entendimento, tenha conhecimento disto, não é? E isto não é tão nocivo, mas é perigoso. Porque quem é esse amigo? Qual é o conselho que tem para dar? Entendeu? O coerente seria os pais orientarem, mas quando não orientam, o que fazer? Então, isso é muito perigoso, não é? Os filhos, eles precisam entender que existem outros caminhos, não é, de conversação, não é? Incitar os pais, que é o que a gente às vezes ensina, incite seus pais a conversar, não é? Infelizmente, irmã Zenata e pastor Samek, 85% dos casos que nós tratamos hoje, não é, no departamento de família e até nas áreas também, é a falta de comunicação. A falta de um bom diálogo, a falta de um despertamento para que os pais e os filhos estejam como amigos. Então isso é muito sério. Muito bem. E, presbítero Lucas, aproveitando que o senhor está caladinho aí, o pastor, honrar aos pais, entender, enxergar os pais como uma autoridade constituída por Deus, ajuda o jovem a colocar em prática esse mandamento de honrar aos pais? Sim, é o princípio, né? Temer a Deus e honrar aos pais. E honrar é mais do que obedecer. Então, dentro de formos aqui colocados na escala, honrar estar acima do que obedecer. Amplia todo esse leque. Outro detalhe é que o pastor destacou os filhos provocarem o pai. Eu tive uma experiência numa sala de jovens, de adolescentes, de 15 a 17, e tocamos esse assunto. Ele disse: não, mas conversar com meu pai. E eu percebi uma resistência. Eu disse: você já conversou um assunto que seu pai se agrada? Já perguntou ao seu pai como foi a infância dele? O que é que ele brincava? Você é o pai de trabalho, você já procurou saber o ofício do seu pai? Algo que você, assim, desperte nele também, porque muitas vezes essa falta que você cobra dele é porque ele não teve. E dentro dessa cultura hoje muito forte da nossa juventude, de receber, e muitas vezes a questão não é só receber, é dar também. Então, às vezes você não recebe um abraço, não recebe um cheiro, dê. Chegue junto do seu pai, chegue junto da sua mãe, dê o abraço, dê o cheiro. Você mesmo que não queira, insista, brinca, faça isso. Ele é seu. Pais são patrimônios. Amém, verdade. E esse patrimônio precisa ser valorizado. E são patrimônios que não se vendem, nem trocam, nem negociam no meio da rua. São patrimônios para a vida toda. Então, o senhor falou uma coisa interessante, de você achar pontos em comum para a conversa. Eu percebo meu pai fazendo isso. Às vezes ele fazia comigo e com meus irmãos. Às vezes um assunto que você nem se interessa tanto assim, mas se você sabe que a outra pessoa tem interesse, que custa, né, você chegar e conversar sobre aquele assunto que você sabe que ela gosta, porque vai estabelecendo um vínculo, vai fortalecendo esse vínculo. Então, acho que fica uma dica muito interessante, né? É uma brecha de conversa. Se você acha que seu pai é caladinho, sua mãe é caladinho, seu filho é caladinho, acha um assunto que ele gosta, chega junto, conversa. O que é isso aí? Me explica, não entendo. E acho que já vai criando uma conversa.
não é? É verdade. Me permita, pegando o gancho aqui do presbítero Lucas, o meu pai, que vai estar nos assistindo, né? Ele não professa a mesma fé que nós, mas vê todos os programas, a gente apresentou Rede Brasil, ele ama. Então, ele sabe do que eu estou falando, é uma pessoa muito fechada, não é? Meu pai é uma pessoa que teve uma formação muito rústica, não é? Eu falo assim porque ele nos dá a liberdade de dizer isso, e ele ficou até brincando. Você falou de mim na televisão? Eu digo, eu falo, pai. Você é meu pai, eu não tenho outro pai, então senhor. Já vai nossa saudação. Mas aí isso que a irmã Zenate falou, né, pai? É um pouco disso, não é? Buscar isso. Meu pai eu fui criado com um pai que sempre protegeu-nos, ensinou-nos, mas por causa da formação, às vezes não tinha o apego de dar um cheiro, de dar um beijo, e não é uma culpa dele, foi uma criação. Um dia eu conversando com ele, ele disse, meu filho, eu sou assim, me perdoe, eu disse, não tem problema não, eu vou mudar a sua perspectiva de vida. E comecei a incitá-lo. Chegava lá e dou um cheiro nele, rapaz, que é isso, homem não cheira homem, ele não cheira, filho cheira pai. Então, existe isso, não é? Que cria um elo, não é? Entre pais e filhos, de um relacionamento mais íntimo para determinados assuntos. Então, isso que a irmã Zenate falou é uma coisa muito importante, não é? A gente instigar os pais a isso, porque é interessante o que o presbítero Lucas disse. Às vezes os filhos esperam dos pais, mas os pais não têm esse preparo, essa formação, não é como a gente espera. E por que não incitá-lo? Por que não, eu não vou dizer ensiná-lo, que é muito pesado, mas mostrar que isso pode acontecer, não é? Então hoje resultou, e eu vou dizer, viu, pai? Toda vez que chego agora, ele fala, cadê meu cheiro? Então isso é importante. Amém. Glória a Deus. E olha, a conversa está muito boa, eu tenho certeza que você já está identificando aí alguns pontos que podem ser melhorados na sua família, mas a gente vai precisar ir para um intervalo bem rapidinho. Você fica aí, que ainda tem mais conversa, tem muita coisa para acontecer ainda. Aproveita o intervalo e chama seus amigos, seus familiares para participarem aqui com a gente do Espaço Jovem. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Amém. Jovens no coração de Deus. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, IEADP Oficial e Rede Brasil Oficial. Conversando com a gente sobre o tema de hoje estão o evangelista Paulo Fernando e também o presbítero Lucas Queiroz, lá de Barreiros. Vamos dar aqui continuidade à nossa conversa. Pastor, presbítero Lucas, a gente percebe que hoje há uma cultura que tenta mostrar que é normal ser rebelde. Eles veem isso como até um processo natural da formação do indivíduo e principalmente nas mídias, redes sociais,
filmes, seriados, né? A gente percebe que isso cada vez mais está sendo mostrado como algo normal, como algo legal. É perigoso esse pensamento? É perigoso e também, biblicamente falando, a gente pode dizer que é errado. Não é? Porque a rebeldia, a rebelião, ela vem de um contexto negativo na Bíblia, não veio de Deus, não é? Porque rebelar-se contra os pais está dentro do mesmo princípio, o Antigo Testamento fala disso, está dentro do mesmo princípio de traição, da idolatria, não é? Então, quando uma pessoa se rebela, ela está demonstrando que ela é totalmente desconexa aos valores, não é, primários da Bíblia, de Deus. Ele está se rebelando não só aos pais, mas ele está sendo rebelde a Deus também. Porque o mandamento de honrar aos pais, como vimos aí a priori, vem de Deus, para que os filhos honrem os pais, não é? Tratem bem, honrem os filhos. Então, quando um filho não obedece, ele está criando um grande problema para si mesmo. Primeiro, ele perde a promessa, não é? Olha aí. Lá de Efésios 6, né? Honrar os pais e mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É muito importante, pastor Samek, irmã Renata e jovens, que nós nunca nos esqueçamos de estar pontuando os princípios que Deus deixou para nós, não é? Hoje, como o senhor falou, existe muito isso na faculdade. Infelizmente, não é? Eu não estou generalizando, nem citando nomes, mas infelizmente um jovem, principalmente um jovem cristão que adentra numa faculdade, ele precisa entrar com raízes basais do Evangelho, porque senão vai ser muito difícil ele conviver e até combater, não é? Porque o que se ensina, eu estou falando de princípios cristãos de honrar pais, é totalmente o liberalismo, não é? Isso. As pessoas hoje, o normal, não é, que chamam de normal, que não é tratar os pais como se fosse a mesma pessoa. Isso. Eu tenho 53 anos de idade e tenho um pai de 79 anos. E eu tenho família, tenho um filho casado de 31 anos, não é? E quando meu pai me chama para tomar alguma medida, alguma atenção, eu não tenho dificuldade nenhuma em ouvi-lo. Porque eu acho que isso é um mandamento, como já disse, para toda a vida, não é? Honrar os pais, não é? É o que o presbítero Lucas falou. É um tanto diferente de obediência, porque honrar está acima da obediência, porque às vezes se obedece por obrigação, não é verdade? E a obediência, ela não pode vir por aí. A obediência tem que ser uma obediência por consciência de que aquilo é o correto, é o certo. Então essa rebeldia que o senhor falou, pastor Samek, ela deve ser totalmente exclusa da vida dos filhos em relação ao pais. E tem um texto, pastor, que eu acho que daria para aplicar com relação a isso em Provérbios, né? Capítulo 13, versículo 1, que diz: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Claro. Possamos ser claro sábios. Que sim. Eu não queria ser assim tão contundente, mas só para a gente entender como Deus trata isso com tanta seriedade. Eu queria ler esse texto de Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 18, que é justamente sobre filhos desobedientes, sobre rebeldes, não é? Sobre filhos que não querem atender aos pais. Até quando eu falei anteriormente sobre ordens, né, extremas e incomuns, que não são corretas ao nosso princípio, mas a gente tem que saber como falar, tem que saber como agir, tem que saber como tratar, para que não se sobrecaia esse princípio aqui, que eu estava lendo ontem, e eu digo, meu Deus, como Deus ele era radical sobre a obediência. Deuteronômio 21, 18 diz assim: se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora o castigues, não lhes dê ouvido, veja o que Deus diz que tem que fazer. Seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão os líderes da cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz e é dissoluto. Então todos os homens da sua cidade
o apedrejarão até que morra. Claro, isso é no Antigo Testamento, é um princípio de lei que era determinado, mas só para a gente entender, pastor Samek, a seriedade de Deus em relação à obediência, né? E o que pode acontecer em relação à rebeldia, à rebelião. Porque hoje não se pratica mais isso, mas espiritualmente falando, dentro dos princípios bíblicos, é bom entender que o nosso Deus é o mesmo e de uma outra forma, não é? Isso pode ser acarretado em uma grande punição, é um grande problema para os filhos. Glória a Deus. Amém. E a gente estava, o senhor falou, né, sobre jovens que estavam entrando na faculdade, e a gente sabe que muitos jovens que nos acompanham estão entrando na faculdade ou até mesmo formando, né, suas famílias, e pode estar se perguntando, será que agora que eu estou saindo de casa, que eu estou saindo do teto dos meus pais, tendo minha própria vida, eu ainda preciso honrá-los, eu ainda preciso obedecê-los? Será que existe, como o senhor falou, um prazo de validade para essa obediência? Será que os 18 anos, o primeiro emprego, o casamento, nos exime dessa honra, dessa obediência aos nossos pais? E aí? Não tem prazo de validade. Não tem prazo. De nós. Pai é um patrimônio, como já destaquei. Um exemplo bíblico, o filho pródigo. Perdeu tudo, não perdeu o pai. E o pai o esperava de forma ansiosa, olhando e vendo e correndo para o abraçá-lo. Ele com roupas sujas, todo aquele aspecto, mas ele disse, é meu filho. Glória a Deus. Então isso é muito positivo. Quando chegamos a certos níveis, tanto de emprego, de questão de intelecto, às vezes nossos pais não tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade, de ter uma condição melhor, e dentro daquele conceito dos pais, aquele lindo sermão dos pais, né? Eu não tenho, mas eu quero lhe dar. E muitas vezes os pais dizem assim, aproveite porque eu não tive isso, né? Então, quando os filhos galgam essas posições, devem lembrar dos pais. É aquela questão de José, né? Meu pai vive. Como está meu pai Jacó? Meu pai vive. Então isso deve estar inserido dentro do contexto, como o evangelista Paulo destacou, isso como algo natural, dentro daquilo que Deus estabelece. E eu, permita contar uma experiência pessoal, nessa vida de filho de obreiro, terminei indo morar com os meus avós, já com 20 anos, para concluir a faculdade. E morava onde meus avós moravam, para a faculdade era 60, 70 quilômetros. E tinha ônibus, chegava a 11h30 em casa. Então, ao meu avô, que tinha mais de 70 anos, ele disse, vô, me ceda a chave da casa, eu fazer uma cópia. Quando chego da faculdade de 11h30, eu abro a casa e entro. E meu avô disse, meu filho, aqui na minha casa só tem uma chave, que é a minha. E era todas as vezes, pastores, jovens, evangelista Samek, chegava de 11h30, se houvesse alguma situação no ônibus, alguém atrasasse, batia na porta, pai, vovô, papai, que muitas vezes terminamos chamando já de pai, e ele vinha, abria, e literalmente na casa só tinha a chave dele. E isso para mim foi um momento, 2 anos já estava no 5º período da faculdade, e concluímos não tendo a cópia da chave da casa, com alegria, porque isso faz parte, entendendo aquele homem que para mim é uma figura, não tenho mais, mas é algo forte na minha vida, o meu avô paterno. Deixou um legado. Deixou um legado. Honrar, corroborando com o presbítero, honrar aos pais é para toda a vida. Amém. A gente, quando olha a Bíblia, Filipenses 2:8, eu entendo que, dentre tantos, é o maior exemplo que Jesus deixou para a gente, né? Ele disse assim, isso foi o escritor dizendo, de Cristo, em obediência a Deus, ao seu Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não é? Então, quando se fala de obedecer, quando se está falando de continuar honrando os pais, não tem faixa etária, não tem idade, não tem circunstâncias. Porque alguém que se casa, irmã Zenata, irmã Samek, pode dizer assim, eu sou independente, eu agora sou adulto, claro, eu agora sou independente, claro, eu agora tenho a minha família, claro. Mas enquanto temos pais, não é? Nós não podemos excetuá-lo das nossas vidas. Então, o que eu posso dizer a você que ainda tem pais e é casado e constitui família, é que eles continuam sendo seus pais e até no fechar dos seus olhos, eles continuam e devem continuar sendo honrados, porque quando casado a gente coloca em prática aquilo que foi ensinado pelos nossos pais, né?
obedecer a eles. Então, não existe isso de porque constituiu nova família, porque agora está vivendo dentro de outro patamar de vida, como o presbítero Lucas falou aqui. Às vezes, se teve oportunidades que os pais não tiveram, mas aqueles ensinamentos, né, radicalizados e bem basais mesmo, eles contribuíram, eu sempre digo isso. O que eu sou hoje, parte disto, eu devo ao ensinamento dos meus pais, que me fizeram ser o que eu sou hoje, chegar onde eu cheguei hoje. Eu nunca posso esquecer disso. De forma, às vezes, não digo do meu pai, mas de pais que ensinam grotescamente, não é? Às vezes dão ensinamentos que os filhos ficam impactados, mas aquilo ali serve como exemplo. Eu tive um exemplo de obediência, né? Por desobedecer uma ordem de meu pai, que hoje não se faz mais. Eu estava contando isso num culto para casais, que o meu pai me mandou levar, acho que vocês nem lembram mais o que é isso, aqueles toca-cassete, de fita cassete. Olha aí. Adrianinho, você lembra disso? Ela lembra não, ela não lembra. Então era um quadradinho que botava de fita cassete, se escutava em mãos. Então um vizinho tinha emprestado ao meu pai, e meu pai chegou para mim e disse assim: ô meu filho, você pode levar isso aqui e entregar a fulano? Eu disse: posso, pai. Aí peguei, como eu estava brincando com meu outro irmão, aí coloquei em cima da mesa e continuei brincando. E passou-se porque ele estava com uma visita. Quando a visita foi embora, que ele olhou, ele chamou, ele fez: ô meu filho, você vem aqui, meu filho. Eu digo: ô, papai vai me dar alguma coisa. Aí eu fui lá. Quando eu fui lá, ele já estava com um cassete na mão, né? O toca-cassete, e o cabo do cassete na outra mão. Aí deu uma cipuada nas minhas pernas, eu: ai pai, meu Deus, meu pai. Aí ele fez: você pode levar agora, meu filho. Aí eu fui chorando e tal. Quer dizer, a gente não está ensinando esse tipo de disciplina, né? Embora a Bíblia dá respaldo para isso, né? Mas não se deve fazer isso, que nós estamos em outra geração. Mas o que é que eu quero trazer, e contextualizando isso como ensinamento? Foi uma maneira grotesca, mas eu aprendi que o filho deve obedecer ao pai quando ele ordena alguma coisa, não é? E fazer na hora, né? Porque depois disso, santo remédio. Toda vez que ele chamava, ele fazia, prontidão, meu pai. Amém, muito bem. Pastor, nós vamos aproveitar a oportunidade também para estar louvando a Deus com os jovens aqui, vieram lá de Barreiros. Se você conhece o hino, não fique apenas assistindo, mas participe também e vamos juntos adorar o Senhor. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus está trabalhando, amém? Talvez você está ouvindo aí a conversa e está passando por momentos de turbulência dentro de casa. Amém. Talvez algum filho que está aí meio brigado com o pai, com a mãe. É momento aí de você abrir o coração e deixar o Amém. Espírito Santo Amém. fluir, trabalhar e Amém. abrir espaço para o perdão e para a restauração Amém. dentro da sua casa, amém? Pastor, presbítero Lucas, o senhor teve um momento aí que falou acerca do filho pródigo, né? Isso. Que se distanciou do pai. E nós temos aqui uma pergunta, né? Os jovens sempre estão enviando pergunta. Assim como na parábola do filho pródigo, muitas vezes os filhos têm a ideia de que suas vidas seriam melhores se eles vivessem longe dos seus pais. Como manter uma visão equilibrada de seus pais e de seu futuro com respeito a este assunto, né? Às vezes tem gente que chegou 18 anos, fez a faculdade, pegou as malas, foi-se embora e esqueceu o papai e mamãe lá no cantinho. Infelizmente, é bom isso? Infelizmente isso tem acentuado na nossa sociedade. Os filhos a princípio eram tidos como bens, e nós vemos aí em várias culturas. Nós vemos aí em termos do nosso mundo ocidental, final da década de 60 para cá, essa certa independência sendo aflorada. Nós temos aí também, dentro dessa conjuntura, muitos filhos que devido à faculdade, trabalho, terminaram ficando longe do pai e da mãe, e terminando recebendo outras influências, outras formações. Então isso tem sido muito corriqueiro na nossa sociedade. O princípio de Deus é que os filhos, o Salmo 128, né, os filhos estarão à roda da mesa, entendeu? Estarão em volta. Então, como é bom aquele domingo, todo mundo reunido, aquela foto muito bonita, a comida de papai e de mamãe, que é única, né, é especial. Então, assim, isso deve ser, a família é sinônimo de comunhão, a família é um patrimônio, a família é uma instituição que Deus estabeleceu, então Deus não erra naquilo que cria. Então, isso deve ser valorizado, deve ser valorizado e tido como uma referência, um princípio. Isso. Então, os filhos galgou posições, chegou aos 18, mas papai e mamãe, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, sempre será. E há um ditado popular que diz que uma mãe cuida de 10 filhos, né? E muitas vezes 10 filhos não cuidam de uma mãe. Então, isso é uma coisa muito nossa, nosso Nordeste. Então, assim, pai e mãe são para sempre. Então, jamais devem ser negociados ou trocados, porque, filho meu, não esquece do pai que te gerou, nem do mandamento da tua mãe. Isso aí. É verdade. Muito bem. Pastor, chega um momento em que os filhos foram criados pelos pais, né? Mas chega também um momento em que o filho ele deve cuidar do seu pai, da sua mãe. Como foi cuidado pelos pais anteriormente? Chega sim, claro. É por isso que tem que haver assim um conselho de gerações, não é? Nós, se Jesus não voltar daqui uns dias, eu vou precisar que meus filhos cuidem de mim também, não é? Mas isto aí, pontuando isto, é importante saber que os filhos eles têm direitos, claro, não é? Voltando um pouco, me permita, presbítero Lucas,
sobre essa parábola do filho pródigo, o filho pródigo fez o que é correto, não é? Ele teve direito, ele tinha direito a uma herança. Só que houve podemos colocar numa precipitação dele receber o que deveria receber. Tanto é que ele recebeu, o pai deliberou normalmente, mas ele não soube gastar. Ele não soube utilizar aquilo e perdeu. E isso traz um exemplo muito grande para a gente que é filho, não é? Adquirir as coisas, mesmo que nós tenhamos o direito, no momento certo, na hora certa, para poder usufruir daquilo bem e não contrariar os pais. Eu estava comentando há poucos dias, pastor, que eu acredito que uma das maiores decepções dos pais é ver os filhos casarem-se e, por falta de maturidade, por falta de estrutura, de boa formação, voltar à casa dos pais com o desfecho do casamento mal feito, não é? Isso é ruim, porque os pais ensinam e eles esperam que a gente prospere, não é? A geração que posterga outra geração e por aí vai. E a felicidade do pai é ver o seu filho prosperar e viver bem. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo, ele saiu de casa e voltou. Então isso não é bom, não é? Porque lá na frente as pessoas vão precisar deste retorno. Nós que somos pais vamos precisar dos filhos e os filhos posteriormente vão ter filhos e vão precisar deles também. Aí quando o presbítero Lucas, eu me lembrei do capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 2, que diz assim: para que vocês temam ao Senhor, o teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, dizendo aos pais, aos teus filhos e aos teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam abençoados, prolongados. Ou seja, a geração que chegou, ela precisa entender que vai ter o tempo de ter que cuidar dos pais também, não é verdade? Porque lá na frente, os seus filhos, os nossos netos, vão trazer da mesma cadência, não é? Então é importante isso, e para que isso aconteça, é importante ter um bom relacionamento, não é? Amém. Né? Que possamos ser agradecidos, né? Amém. Hoje, com certeza. o que você é, o que você conquistou, é fruto aí do esforço e do amor do seu pai e da sua mãe também. Amém. A gente precisa fazer uma pequena pausa na conversa, a gente fica com o coração pequeno, que a gente fica querendo continuar aqui, mas aí você fica aí, que daqui a pouco a gente volta, ainda tem mais conversa. Então, não sai daí, que o Espaço Jovem volta daqui a pouco. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó, me ajude a chegar à cidade muito além. Santifica-me, ó Senhor Jesus, purifica meu coração e minha alma também. Jovens no coração de Deus. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Amém. Glória a Deus! O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão
nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Aproveita aí e compartilhe com os seus amigos e familiares para que todos sejam alcançados com essa programação abençoada. Amém. No programa de hoje nós estamos respondendo a seguinte pergunta: honrar aos pais tem prazo de validade? E conversando com a gente sobre o tema de hoje estão o evangelista Paulo Fernando e o presbítero Lucas Queiroz. Muito bem. E dando continuidade aqui ao assunto, temos mais uma pergunta? Sim, a gente tem mais uma pergunta. Eu acho que essas últimas semanas eu tenho recebido uma chuva de perguntas no meu Instagram falando sobre isso, que é o que fazer, né? Quando meu pai ou quando a minha mãe, eles não me tratam bem por causa da minha fé. Como é que eu posso honrar aos meus pais nessa situação, num contexto familiar complicado? É interessante que a palavra de Deus diz que a fé que nós professamos, né, ela impacta o mundo, né? E, consequentemente, aqueles que não professam a mesma fé, e já tínhamos pontuado isso em um momento, mas é muito bom essa pergunta, porque como atribuir isso à nossa vida como cristão? Como tratar desse problema dentro de um lar que, religiosamente falando, é dividido, vamos colocar assim, não é? O cristão, ele tem que dar, a Bíblia diz que a maior parte da sua vida é de um bom testemunho. E como filhos, que às vezes os pais ou próprios irmãos não professam da mesma fé, como eu devo proceder? Primeiro eu devo ter que buscar a Deus para poder Deus me dar um norte do que fazer, de como fazer. E obviamente que orando a gente vai obter isso, lendo a Bíblia a gente vai poder reportar a nossos familiares o direito que nós temos e que eles também têm. Porque eu acredito, irmã Zenate, que nessa pergunta o que dificulta mais do bom relacionamento entre a família quando divergem, né, da mesma fé é justamente a forma de tratar. Eu não posso obrigar ninguém a credibilizar a minha fé ou cumprir a fé que eu cumpro. Eu tenho que respeitar para ser respeitado. É o princípio de cidadania que nós temos, né? Primeiro eu cumpro meus deveres para ter os meus direitos. Então, dentro de qualquer princípio, a gente tem que saber essa pontuação. Primeiro eu cumpro meus deveres. Os meus pais, eles não são evangélicos, né? Ou seja, meu pai, minha mãe já dorme no Senhor, mas eu respeito o posicionamento dele em relação à vida que ele leva e em relação até à fé que ele professa, não é? Eu procuro entender e quando tenho espaço, quando tenho possibilidade, confronto biblicamente falando com o que ele pontua, entende? Fazendo assim a gente não vai estar rebatendo, não vai estar fazendo guerra, podemos dizer assim, de situações, porque eu vou até onde dá dentro da minha casa para poder mostrar o que é a verdadeira fé em Cristo, respeitando os pontos dele. E isso eu estou falando porque já trouxe respaldo para mim de pregar o evangelho dentro de casa de uma forma ordeira, num diálogo, numa mesa depois do almoço, por uma simples questão, uma simples pergunta que ele fez, não é? Ô meu filho, eu li na Bíblia que Jesus morreu na cruz por nós. Por que esse propósito? E aí pai, a Bíblia diz, nunca fui eu que digo, nunca é a minha fé, é a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus morreu para nos salvar porque nós pecamos. Aí fui lá para o Gênesis e comecei a mostrar aí em relação à conversa ao meu pai. E ele entendeu a partir daí, irmão Senato, pastor Samek, o propósito da salvação, o propósito da crucificação, não é? A ponto de ele professar a fé dele, mas quando concluímos a conversa, que eu já estava de saída, aí dei um abraço nele, né? Dei um cheiro nele. E ele pegou na minha mão forte assim e disse a mim assim, eu não esqueça essa palavra, irmão Zenato, meu pai, porque eu disse, pai, está selada no céu. Ele disse assim, um dia eu vou ser crente. Amém. Então, a forma de você que está nos ouvindo, que talvez tenha esse conflito dentro de casa, sejamos todos, né, eu estou incluso nisso, inteligente na maneira de tratar os nossos pais ou qualquer familiar do nosso convívio, né? Conquistar, eu lembro agora, pastor Samek, de Paulo, né?
Paulo chegou a se fazer de tolo para conquistar os tolos. Isso. Né? Então a gente tem que se fazer, às vezes, né? de tolo mesmo, né? de não entendido, para poder conquistar as pessoas dentro de casa. Eu acho que aí a gente aplaca divergências, divisões, né? Pelo contrário, a gente conquista as pessoas que estão ao nosso redor sem ser taxado de somente você ser o certo. Porque, infelizmente, por falta de tratamento, não é? Entre os parentes, às vezes os nossos próprios parentes nos tratam como eu não quero conversar com o irmão Paulo porque Paulo só quer ser o certo. Acaba criando divisões, Divisões, exatamente. Então é importante isso, não é? Saber tratar o assunto, não é? Sem querer pregar, porque a verdadeira pregação é uma conversa que surge de uma pergunta, de um momento, e a gente termina conquistando nossa família para Cristo. Né? Fica aí a dica, digamos assim, para a gente ficar atento a essas oportunidades sutis que aparecem. O senhor falou que foi após um almoço, né, que o senhor achou uma brechinha ali. Claro. Então, que possamos estar atentos às oportunidades. E ter comido bem, viu? Já estava satisfeito. Já. E pegando ainda aí um gancho, pastor, do que o senhor estava falando, presbítero Lucas, às vezes a forma que nós tratamos as nossas ações é também um meio de evangelização para alcançar aquele parente que ainda não confessa a nossa fé, não é verdade? Nossa vida fala mais alto que a nossa voz. Então há momentos que se a gente fala, estraga. Há o tempo de falar e o tempo de calar. Olha. Então, ao jovem que tem sede de responsabilidade, então, a postura de um cristão, de um homem de Deus, de uma serva de Deus, de um jovem de Deus, como Daniel na Babilônia, como José no Egito, que tiveram reconhecimento pelo seu exemplo, pela sua vida de dedicação. Está aí o jovem, dentro do seu lar, de mostrar aos seus pais o valor da fé, de ser uma nova criatura, de ser um representante de Cristo, de ser um seguidor, um fiel, para que aqueles pais possam dizer: o meu filho é direito, a minha filha é direita. É melhor eles na igreja. E assim, a bênção de Deus, como o pastor já destacou, quem com certeza chegará. O meu pai foi o primeiro evangélico em casa. E após ele, hoje Deus abriu a porta da salvação e muitos, quase hoje, majoritariamente a família toda, serve a Cristo. Glória a Deus. Você pode ser o canal, jovem, das portas da salvação dentro do teu lar. Glória a Deus, né? Permita ser usado por Deus para que o Senhor te use para alcançar aí todos os seus parentes. Amém. Pastor, nós vamos ouvir mais uma vez os jovens vieram lá de Barreira. Tá bonito esse negócio. Ansiosos para louvar ao Senhor. Amém. E vamos estar mais uma vez adorando a Deus. Vivo pra Deus e dediquei meu coração a Ele, e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dEle se reflete em mim. Busco a Deus e vivo só na dependência dEle, faço de tudo pra agradar a Ele, sua vontade é o que me faz feliz. Sou diferente em meio à multidão e escolhi andar na contramão, mas rumo ao céu. Meu coração é dele, desde presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Passa sempre tu por mim, opera o teu amor,
meu coração é dele. Desde presente pra ele, em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Aonde ele mora, Mora em mim. aonde ele mora, Mora em mim. Glória a Deus, aleluia. Amém. E a gente já está caminhando para o finalzinho do programa, mas ainda tem um pouquinho de conversa, ainda tem um dedinho de prosa, né? Tem um pouquinho ainda. E a gente conversou durante o programa algumas dificuldades que a gente consegue perceber na comunicação nas famílias. E a gente tem percebido que muitos adolescentes e jovens, eles têm se comportado de forma rebelde, às vezes para chamar a atenção dos pais. Só que termina afastando ainda mais, né? Termina causando um transtorno ainda maior. Então, como é que esses jovens, que esses adolescentes, eles podem chamar a atenção da maneira correta? A linguagem, melhor dizendo, dos jovens de hoje, desta geração, elas devem ser perceptíveis aos pais. Agir com um ato de rebeldia em prol de chamar a atenção dos pais, isso vai trazer uma leitura totalmente desconexa. Porque, primeiro, são gerações opostas, né, diferenciadas. Não é? A linguagem do meu filho não é a minha linguagem. Meu pai, ele, na minha época, fazia linguagem de sinais. Olhava para mim, eu já sabia o que ele queria dizer. Não é? Um olhar bastava, né? Um olhar bastava. Ele estava dizendo, saia daqui, que não é para você estar aqui na sala. Ou se não olhava para mim e dizia, depois você vai apanhar. Então, hoje em dia, se eu olhar assim para o meu filho, ele vai perguntar naturalmente por causa da modernidade, do avanço, não é? Que é pai, não é? E às vezes existem pais que acham isso uma agressividade, mas não é. É que nós estamos em gerações opostas. Então, dentro disto aí, os jovens desta geração, eles devem entender primeiro que os seus pais estão numa geração, no mínimo, anterior a deles. E a linguagem, ela é diferenciada. Então, isso não é a melhor forma de chamar a atenção. É o que nós já conversamos, irmã Zenate, a priori, sobre a forma de tratar as coisas com o pai, a forma de buscar resposta aos pais, é realmente a comunicação, não é? É falar numa linguagem verbalizada aquilo que às vezes a gente quer chamar a atenção com um princípio que é errado, que é a rebeldia, a desobediência, ou uma forma de tratar com muita rustilez, né? Os pais. Isso não é bom, porque eles sempre vão observar os filhos como rebeldes e não como quem está chamando a atenção. E isso é muito ruim. Isso, irmã Zenate, a senhora falou, é muito interessante, porque tem trazido muito choque. E os pais não se apercebem de que aquilo que o filho está fazendo, às vezes, é para chamar a atenção, e tratam isso como se fosse uma desobediência, entendeu? Uma rebelião. E não é bom assim. A melhor forma de um filho chamar a atenção do pai é com amabilidade, é o que a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser amável, não é? Tem que dar de graça o que de graça a gente recebeu, não é? Então, os pais, por mais difíceis que seja, você que está nos assistindo, não é? Você que está nos ouvindo, por mais difícil que seja a sua interação com seu pai, o entendimento dele, mas entenda uma coisa, que no fundo da sua alma, do seu coração, ele te ama. E da forma que ele fala com você, ele está querendo tratar bem de você. Não é isso, pastor? Às vezes ele está querendo fazer de forma rústica, mas está querendo mostrar a você que o correto é aquilo. Então o filho tem que ter paciência com os pais, não é? Os pais, eles
sempre vão ver os filhos, é interessante isso, eles sempre vão ver os filhos como filhos. O meu pai nunca vai me ver como uma pessoa adulta que pode resolver tudo. Em um ponto da vida dele, ele vai olhar para mim e vai dizer, eu sou seu pai. E eu tenho que entender que eu sou seu filho. Não é? Embora às vezes a minha concepção, a minha leitura atual de vida esteja sobrepujando até os pensamentos do pai, mas é importante que os filhos alcancem essa leitura, pastor Samek. E os filhos sempre entendam que são gerações opostas, não é? Que às vezes se divergem por falta de um entendimento de comunicação, irmã Zanata. E às vezes a gente não é claro, né? Acho que todo mundo, pelo menos uma vez, já perguntou para alguém, o que é que está acontecendo? E a pessoa diz, não é nada não. Quando na verdade tem muita coisa incomodando. Isso. E é mais fácil a gente dizer não é nada e às vezes fazer uma birra ou algum comportamento, né? Para provocar um pouquinho, né? Do que a gente sentar e conversar e expor. Acho que às vezes falta isso, não é? A gente sentar e ser claro. Tá acontecendo assim, eu não gostei disso, ou eu tô me sentindo triste ou mal por isso. A gente não consegue conversar. Exatamente, meu Deus. Exatamente. Pois não. Eu tive uma experiência com a minha filha. Eu tenho um pai de 2 moças e a mais velha, percebi que chegou da escola com birra, a mãe pediu algo, ela não fez. E vá, filha, faça. E ela, resistente, eu parei, abracei, coloquei sobre o colo, aquele abraço apertado, a mão na cabeça. O que foi? Foi na escola, papai. Então, muitas vezes, a consequência de fora trouxe para casa. Foi uma forma que ela tinha de o que ela ficou chateada. Então, vamos conversar, vamos tratar, sentar. Tem 6 anos, mas as gerações que estão, como o senhor destacou, e tive que fazer isto. Então, é necessário. O pastor destacou a questão da comunicação. Eu tive a oportunidade de um trabalho de estudo com adolescentes e pais e fazermos uma dinâmica. Eu comprei 2 quebra-cabeças e chamei 2 pais e disse, olha, vamos aqui, brinde, o primeiro que montar. E foi uma decepção. Foi a falta de comunicação, a falta de fazer coisas conjunto. Isso levou um tempo. Gente quebrando a cabeça literalmente, exatamente devido a essa problemática. Então há uma necessidade de dar maior interação, um maior diálogo, fazer coisas juntas, a família estar junto, realizar tarefas em conjunto e ouvir. Muitas vezes o ouvido não é a fala, é ouvir o cenário que se apresenta e o pai ter essa responsabilidade e o filho também contribuir de forma a ser claro, ser transparente e dizer, pai, mãe, olha, tá chegando isso. Muitas vezes a moça, a menina, a jovem, ela é mais aberta com a mãe, né? De se abrir. E muitas vezes o rapaz é com o pai. E muitas vezes até inverte essas situações. Procure seu pai e sua mãe. São os seus melhores amigos. Isso. Para os maiores conflitos, para as maiores dúvidas e para as maiores ameaças, são seus pais. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza de que o Senhor está falando com você, que está participando do programa. Amém. A razão mais importante para que você obedeça aos seus pais é porque esse é um mandamento divino. Nós vemos aqui em Efésios capítulo 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeite seu pai e sua mãe. Dos 10 mandamentos de Deus, este é o primeiro que termina com uma promessa. E esta é a promessa: se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. Amém. Honrar aos pais é a chave para uma vida longa e é uma base importantíssima para quem segue os caminhos do Senhor. Quem não honra os pais não honra a Deus. Nossos pais são as autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida. O filho que obedece aos pais sofre menos. Seus ensinos nos protegem de muitos perigos. Muitos desastres seriam evitados se os filhos ouvissem os conselhos dos pais. Devemos respeitá-los e confiar que eles, com mais experiência que nós, nos instruirão da melhor maneira possível segundo a verdade. Então, você que está em casa, escolha obedecer e acredite que esse é o melhor caminho, pois é Deus quem manda. Escolha respeitar seus pais. Isso ensinará princípios que certamente moldarão um bom caráter e darão para você uma orientação segura para a sua vida. Provérbios capítulo 6, versículo 20 ao 23 diz assim: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai
E não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre Amém. junto ao coração, até ao redor do seu átios, né? Ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Amém. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Amém. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, Glória a Deus. estamos agradecidos a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Infelizmente, o tempo passou muito rápido, né? Amém. Quem Foi. sabe aí vem a parte 2, Foi. parte 3 Eu tô triste porque tá terminando. É verdade. Eu queria mais uns 2 blocos. É um prazer. E eu tenho certeza que quem está participando em casa foi edificado com a conversa. E queremos agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor presidente, que tem um cuidado, né, muito grande com a juventude da igreja. E o senhor fique à vontade também de estar deixando aqui suas palavras. Eu que sou grato, né, por essa oportunidade. É muito bom interagir com jovens, né? O primeiro programa que eu faço com vocês. Né? E eu agradeço a Deus essa oportunidade. É muito bom lidar, né, com essas situações e poder falar um pouco pela palavra de Deus de como se resolver esses conflitos que, quando a gente vai olhar para a Bíblia, é tão simples, né? Então eu agradeço a Deus, ao nosso pastor, que nos deu essa oportunidade de estar com vocês, né? O evangelista Mac, a Zanate. Quero agradecer a minha família, né, que tem orado por nós, minha esposa, meu filho, minha nora. Não posso esquecer dela, senão Não pode. Aí toda a área 21, Deus abençoe. É muito bom estar cooperando na obra de Deus ali com vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer também ao presbítero Lucas, né, que é a primeira vez que está conosco. Isso. E vamos orar para que tenha outros Amém. programas aí também, fazer a sua participação. Agradecer também ao pastor Manuel Anísio por ter disponibilidade aí a mocidade. Que Deus continue abençoando e fique também aí à vontade de deixar seus agradecimentos. Em nome do pastor Manuel, agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, a toda a produção da equipe da Rede Brasil, o evangelista Mac, a sua esposa Manzenati. Uma honra estar aqui ao lado do evangelista Amém. Paulo. E a mocidade, a Igreja em Barreiros, sente-se feliz. Amém. E sente-se honrada pelo convite. E isso, estamos muito felizes. Eu quero destacar a minha saudação à minha família, minha esposa, Rízia, minhas 2 filhas, minhas 2 princesas, Olha a aí. Laura e a Débora. E sou grato a Deus por tudo que Ele tem me concedido. Amém. Amém. Agradecemos também a esses jovens, né, que cantaram muito bem. Isso. Deus continue abençoando vocês, que possam voltar Amém. outras vezes. Amém. Pastor, nós sempre encerramos com uma oração. Amém. Eu creio que o programa de hoje, né, foi levado assim para um caminho familiar. E eu tenho certeza que há pessoas que estão assistindo, Amém, com certeza. estão precisando de uma restauração de Deus em sua família. Talvez algum filho que está em conflito com o pai ou com a mãe e precisa de oração para receber coragem para enfrentar, né, o problema e resolver. Então, fique à vontade, pastor, para estar orando. Bem, vamos orar, vamos pedir que Deus, né, adentre nesse momento a lares aí, possa reestruturar as famílias, né, abençoando-as. Oremos a Deus. Eterno Deus, nós te louvamos por esta oportunidade feliz. Acreditamos que o teu Espírito inundou os corações que ama, Senhor, e entendo demonstraram através da mesma dificuldades, situações que então não poderiam ser resolvidas por oportunidade ou por falta de um orientação. Mas que nesse momento, Senhor, esta palavra de pais, de filhos, talvez filhos que precisam e desejem em seu coração, mas traçando os meios legais, mas a encontraram e que neste momento eles, aleluia, Amém. que o teu nome e que famílias sejam reestruturadas, quebre todos os grilhões, obediências, de rebeldias, de filhos, Senhor, e almejam, Senhor, o alcance, paz, que haja harmonia, que elo que a tua palavra ordena seja alcançado em lares agora, no nome de Jesus. Aleluia. Eu entendo, Senhor, que pelo teu Espírito isso está sendo feito, famílias estão sendo reestruturadas, o teu Espírito Santo está encontrando lugar e guarida em seus corações. Assim nós já te agradecemos, te louvamos por este programa, pelo espaço jovem, Senhor. Com o evangelista Samek, irmã Zená, Vítor Lucas, que está conosco aqui, todo Pai bendito, nós te louvamos por tudo, descidos tudo em nome de Deus. Amém. Nosso jovem está chegando ao fim, eu peço licença. De hoje foi sobre os pais, sobre a família, para mandar um cheirinho, né, pro meu painho, pra minha maninha. Glória Amo a Deus. vocês.
E o Espaço Jovem está chegando ao final. Nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho com a gente e esperamos, em nome de Jesus, se assim Ele nos conceder a oportunidade, encontrarmos com você novamente no próximo sábado. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Espaço Jovem, Espaço Jovem.